Isabela Nunes passou por um divórcio muito conturbado. Sofreu demais. Tinha 3 filhos pequenos. Passou por muitas humilhações, muito preconceito por ser uma mulher divorciada. Ficou interessado nessa história? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, sou a Dica Carvalho e este é o quadro Me Conte a Tua História. No quadro estou trazendo a história da Isabela Nunes. Então você que está chegando agora no canal e ainda não conhece, sugiro que você assista meus vídeos anteriores. Tem várias histórias lá contadas, histórias de superação, história de livramentos, curas, ok? E ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Deixa seu like, deixa seu comentário e vamos lá a esse relato, ok? Lembrando a vocês que é uma história verídica. Desde o meu divórcio, não havia me interessado por mais ninguém. Meu casamento chegou ao fim, me deixando com profundas marcas. Após lutar por anos para manter meu casamento, o divórcio foi inevitável. Estava então com meus 32 anos e 3 filhos ainda pequenos. Me esforçava ao máximo para não desmoronar diante dos meus filhos. Eles precisavam muito de mim. Meu ex-marido em nada ajudava. De uma certa forma, eu preferia assim. Ele não tinha bons exemplos e não queria a influência dele na vida das crianças. Os anos se passaram e uma amiga me apresenta o seu irmão. Um homem muito mais velho que eu e também era divorciado. No primeiro momento, tive a sensação que aquele seria o meu marido, pois o achei muito cavalheiro, atencioso e nossas histórias eram semelhantes. Depois de vários encontros, decidimos que seríamos namorados. Eu estava nas nuvens. Parecia uma adolescente. Pensava, agora sim, encontrei o homem da minha vida. Meus filhos agora terão um pai. Seremos uma família feliz. Só tinha um porém. Ele morava em uma cidade muito distante. Às vezes ficávamos meses sem nos ver. Então, continuei com a minha rotina, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Frequentava a igreja também. Graças a Deus, o Jonas também era evangélico. Naquela época, o preconceito com um divorciado era muito grande. Uma vez divorciado, jamais poderia se casar novamente. Teria que permanecer sozinho até a morte. Eu e o Jonas fazíamos parte do mesmo ministério. Então decidimos que mudaríamos de ministério. Iríamos para outro ministério que não tivesse essa conduta com um divorciado. E assim fizemos. Ele na cidade onde morava e eu na minha cidade fazíamos parte do mesmo ministério. Glória a Deus, estava dando tudo certo. A Bíblia dá-nos o direito de divorciar quando há caso de adultério e relacionamentos abusivos, onde inclui violência física e outras mais. Mas, infelizmente, naquele tempo, a liderança daquele ministério ao qual eu fazia parte não atentava para esse texto bíblico.
Muitos casais viviam uma vida de aparências. Mulheres que sofriam violência física por parte do seu marido, mas permanecia ali com ele, suportando as piores humilhações. Lembro-me de ter aconselhado uma jovem noiva que já sofria esse tipo de violência por parte do noivo. Eu disse a ela para que saísse daquele relacionamento abusivo, porque depois ficaria mais difícil. Ela, chorando, então me responde que não tinha mais jeito. Mais tarde fiquei sabendo que ela estava grávida do noivo. Se casaram e, até onde fiquei sabendo, iam de mal a pior. As agressões se intensificaram. E muitos outros casos também de casamentos fracassados. Não que eu esteja generalizando. Há situações que não precisam chegar a um divórcio. Deus quer ver seus filhos felizes. E Ele jamais condenará uma pessoa por ser divorciada e se casar novamente. O Jonas propõe que eu fosse morar na casa dele. A princípio, fiquei apreensiva. Tinha um pouco de receio. Deixar meus pais, irmãos, minha casa, ir morar em um lugar tão distante. Disse a ele que gostava muito dele, mas amava muito meus filhos. Eles eram tudo para mim abaixo de Deus. Primeiro meu Deus, segundo meus filhos, eram tudo o que tinha na vida. Ele me responde que tratariam meus filhos como se fossem os filhos dele, e que lá na cidade dele seria melhor para os criarem. E falei a ele também da minha filha mais velha, que na época estava com 11 anos e era mais geniosa que os meninos. Ele me assegurou que seria paciente com ela. Confiei em suas palavras. E então comecei a me preparar para a mudança. Comuniquei com minha mãe, claro que já era esperado a sua reação. Ela então ficou muito triste. A minha filha, desde o princípio do meu relacionamento com o Jonas, não aprovava. Mas eu pensava, é coisa de criança, logo passa. Quando estivermos todos juntos, ela se acostumará com Jonas. Ela dizia que não iria embora dali, que ficaria morando com a avó. Eu fiquei muito triste, pois nunca foi a minha intenção jamais deixar um filho meu para trás, mesmo que fosse para morar com a minha mãe. E com isso demorou um tempo para me mudar. Pedia para Deus que abrisse o coração da minha filha para que ela fosse conosco. Às vezes íamos visitar o Jonas. Era uma cidade no interior, um lugar muito agradável. Os meninos amavam quando íamos lá. Passou-se um ano e minha filha chega até a mim e diz: Mãe, eu também irei com vocês. Agradeci muito a Deus pela vitória. Estava super feliz e liguei para o Jonas e contei-lhe a novidade. Ele ficou muito feliz também. Não demorou muito, nos mudamos para a casa do Jonas, que agora seria nossa casa também. Era uma casa muito simples. O bairro era simples. E os pensamentos vieram à minha cabeça. Será que fiz a coisa certa? De vizinhos só tínhamos 2. Um que morava um pouco acima da nossa casa e outro morava de frente. Mas amizade mesmo só tinha com a vizinha da frente.
Ela também tinha 2 filhos meninos. Logo as crianças se enturmaram e a maior parte do tempo brincavam juntos. As ruas eram de terra e havia muito mato nos arredores. Não quis deixar o meu emprego. Faria um teste primeiro, se iria me adaptar na nova morada. Mas não era fácil. De casa para o trabalho, chegava a levar umas 3h30. Tinha dia que até mais. Mas como eram só 2 dias na semana, daria para suportar. Aos poucos, fui organizando as coisas na nova casa. Percebi que o Jonas estava diferente. Não dirigia uma palavra comigo e também não estava indo à igreja. Perguntei para ele o porquê de não estar indo à igreja. Ele me respondeu que não estava afim. E os dias foram se passando e nada do Jonas ir à igreja ou me dar o endereço para que eu pudesse ir. Mais uma vez questiono a ele e ele me responde: ora, vai você procurar a igreja com seus filhos. Foi como um soco na boca do meu estômago. Pensei comigo: como assim? Que resposta é essa? Dia seguinte, eu saio com meus filhos em busca de uma igreja para que eu pudesse congregar. Não iria ficar dentro de casa. Graças a Deus encontramos uma igreja bem próxima onde morávamos. À noite já estava lá, feliz por ter agora uma igreja para congregar. Cheguei em casa e contei ao Jonas e ele me disse que essa era a igreja que estava frequentando. E passados os dias de silêncio, ele nos acompanha à igreja. E era assim, uma semana o Jonas estava de bem com a vida, outra semana não. Se fechava no mundo dele e se tornava outro homem. Era rude com as crianças, principalmente com minha filha. Eu não achava aquilo certo. Às vezes minha filha o confrontava e ele virava um bicho. Aí eu tentava contornar a situação em vão. Ele me acusava de não saber educar os meus filhos. E por outro lado, minha filha dizia que eu só sabia defendê-lo. Era torturante demais. Eu ia trabalhar com a cabeça cheia de problemas. Ele tinha um cachorro da raça Rottweiler. E esse cachorro não havia se acostumado comigo. E percebia que o Jonas se divertia com aquilo. O homem se tornou uma figura, posso-se dizer, maléfica. Eu já cogitava no pensamento a ideia de separar dele. As coisas cada vez estavam ficando insuportáveis. Ele me desprezava, me julgava e, para completar, ele começou a deixar faltar alimentos em nossa casa. Exigia o meu salário para pagar contas e muitas outras coisas. Ele não suportava quando comprava alguma coisa para os meus filhos. Era o dia inteiro de falatórios. Eu chorava muito e pensava na besteira que havia feito em sair da minha casa para vir morar naquele fim de mundo com aquele homem. Confiei demais nele. E ali estava passando por tantas humilhações. Eu não tinha para onde ir mais. A casa na qual morava já estava ocupada. Não tinha condições nenhuma de pagar aluguel. E sem contar que voltar seria uma vergonha e tanto. E a discórdia em casa só aumentava, até que chegou no limite da minha paciência. E decidi me separar do Jonas. E dessa vez falei com ele e comecei a arrumar as minhas coisas. Eu estava totalmente cega de raiva.
Aquele homem se aproveitou da minha ingenuidade. Ele percebeu que era sério mesmo, que eu não estava brincando, me pediu perdão. Disse que ia ser melhor para mim e para os meus filhos, que eu não fosse embora. Eu respondi a ele que era tarde demais. Disse a ele que desde o início havia dito que era Deus e depois os meus filhos na minha vida. E não era isso que eu esperava dele. Estava perdendo o amor da minha filha. Eu não me perdoaria se alguma coisa acontecesse com ela, pois ela já ameaçava fugir de casa. Até com más companhias ela estava andando. Ele me garantiu que tudo isso mudaria se eu ficasse. Mas eu estava decidida e assim fiz. Fui embora com meus filhos daquela casa, longe daquele homem que só me trouxe dores. A princípio, fiquei um tempo morando com minha mãe, até me restabelecer novamente. Não foi fácil, mas Deus me ajudou durante esse processo da minha vida. Tive dificuldades em encontrar uma escola para matricular os meus filhos, mas com perseverança em oração consegui matriculá-los. Mais tarde, arrumei uma casa de aluguel. Fiquei firme em Cristo Jesus. Deus me deu lindos louvores. Eu escrevi todas as letras. Sou uma vencedora em Cristo Jesus. E aqui eu encerro essa história da Isabela Nunes. Espero que você tenha gostado, ok? E muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.